Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estruturas de dados dicionários, tá bom? Então antes de seguir, queria passar dois recadinhos aí para vocês. O primeiro é que eu gostaria de pedir que vocês prestassem bastante atenção nessa aula, porque até o momento é uma das aulas mais complicadas que a gente teve aqui, com um conteúdo mais denso, tá bom? Então prestem bastante atenção e voltem à aula, se precisar, refaçam os exemplos para gravar 100% esse conteúdo. A segunda coisa é, com certeza, não esqueçam de se inscrever no canal se não é inscrito e deixar o like aí, mano, porque o conteúdo tá sensacional, beleza? Então vamos seguir aqui sem enrolação. Então, dicionários eles são usados para guardar uma coleção de pares, chave e valor, tá? Então a gente sempre tem que lembrar isso, a gente não pode ter um dicionário sem uma chave, sem um valor. Eles são mandatários, eles são obrigatórios. Se a gente tem uma chave, a gente tem que ter um valor. E se a gente tem que ter um valor, a gente tem que ter uma chave. Se a gente tiver uma chave e não tiver um valor, então não é um dicionário e vice-versa, tá bom? Então vamos seguir aqui. Cada chave é única, assim sendo, cada valor é único a esta chave. Quando a gente for fazer o exemplo, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. A chave de um dicionário é tipicamente uma string. E tipos de dados que são perfeitos para dicionários, eles são fáceis de identificar. Então, um exemplo de dado ideal para um dicionário é quando existem duas colunas com potenciais múltiplas linhas, tá? Como a gente vê aqui no nosso exemplo, name, tá? A gente tem uma coluna com as nossas chaves, tá bom? Então, name, gender, occupation, home planet. E aí, numa segunda coluna, a gente tem os dados referentes a cada uma dessa coluna que a gente definiu como sendo name, gender, occupation e home planet, tá bom? Então, assim seria uma maneira ideal de a gente utilizar um dicionário e não uma lista e não outros tipos de estruturas de dados. Então, como que a gente cria um dicionário? Bom, a gente cria um dicionário utilizando chaves, tá bom? Então, vamos chamar aqui o nosso dicionário de dict, tá? E vamos definir ele como com essas chaves. E aí, cada chave, como sendo uma string, estão dentro de aspas, tá? Então, utilizando o nosso exemplo ali atrás, tá? Do nosso tipo de dado, como que ele tem que ser, vamos passar aí a nossa lista, nosso dicionário, aliás, desculpa. Então, vamos passar a chave name, tá bom? E aí, o valor desse name aqui vai ser Ford Prefect, tá? E aí, dois pontos associam um valor a uma chave, como a gente fez aqui. Então, name seria aqui seria a chave e Ford Prefect seria o valor, tá bom? Então, cada par de chave e valor é separado por uma vírgula. Então, a gente quer adicionar uma nova chave, tá? um novo key, uma nova chave. A gente coloca uma vírgula e aí digita outra chave. Então, gender, tá? E a essa chave gender a gente tem associado um value, tá bom? Que é male, que é homem. E aí a gente vai adicionar uma nova chave chamada occupation, tá? Ocupação. E esse occupation a gente vai chamar de researcher, tá bom? E aí a gente vai adicionar mais uma chave. E essa chave a gente vai chamar de home planet. Tá? Planeta natal, e a gente separa, tá? Com dois pontos, e o nome do planeta desse cara aqui é Betelgeuse, opa, esqueci da aspas aqui, Betelgeuse, tá? 7. Só vou botar com letra maiúscula aqui o Betelgeuse 7, tá? Então vocês podem ver que a gente tem uma estrutura de dados aí da seguinte maneira: chave sendo name e valor sendo Ford Prefect. Chave, gender, valor sendo male. Chave sendo occupation e valor sendo researcher e assim por diante, tá? Então, a estrutura de dados do dicionário ela funciona dessa forma. A gente tem uma chave e a gente tem um valor associado a essa chave, tá? Então, vamos seguir aqui. A gente não pode esquecer que um dicionário ele é desordenado, galera. Isso aqui é muito importante. Assim como as listas elas são ordenadas, ou seja, quando a gente pede para imprimir uma lista, ela traz os dados na maneira, né, da forma em que foram adicionados, tá? Da mesma ordem em que foram adicionados. Já o dicionário, se a gente, por exemplo,
tivesse aqui, ó, só para exemplificar para vocês, tá? Se a gente tivesse o gender aqui na frente, tá? E não tivesse, se a gente tivesse o gender aqui na frente e não tivesse o name na frente, por exemplo, tá? Quando a gente pedisse para imprimir esse dicionário, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, print, tá? Dict. E olha o que vai acontecer. Quando a gente pede para imprimir o dicionário, ele pode imprimir, tá, de maneira aleatória. Ele não vai imprimir da maneira como a gente escreveu aqui. Então ele pode imprimir aleatoriamente. Porém, isso não é muito importante, porque quando a gente pede os dados de um dicionário, a gente dificilmente vai pedir todos os dados completos, tá? A gente não vai pedir para imprimir um dicionário, a gente vai pedir para imprimir aí um determinado dado, a gente vai buscar um determinado dado dentro de um dicionário. Por isso que ordem dentro de um dicionário não é importante, tá bom? Então a gente vai criar dicionários fáceis de ler, tá? A gente poderia de maneira rápida atribuir as chaves e valorizar o nosso dicionário de uma forma ainda melhor, tá? Da forma que a gente escreveu o nosso exemplo está correta para a leitura somente do interpretador. Não sei se vocês viram, mas a gente aqui ultrapassou a quantidade de caracteres que são permitidos em uma linha, tá? Então, a gente passou aí alguns caracteres e não ficou muito legível, né, galera? Imagina que se você estiver vendo, por exemplo, um script meu, e aí você chega aqui na parte do dicionário e você tem que ficar passando para o lado para poder ver o que é esse dicionário, tá? As chaves e valores que contém dentro desse dicionário. Então, isso aqui não está visivelmente bem escrito, tá bom? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso aí. Então, mas e para outros, né, programadores? Será que essa é a melhor forma de representar o nosso dicionário? Tem como melhorar, galera. A gente poderia colocar o nosso código no dicionário da maneira como o vemos, tá? Então, a gente poderia colocar exatamente como essa figura que está aqui embaixo. A gente pode pensar no dicionário também como o próprio dicionário da língua portuguesa. Quando a gente pega ele, os dados eles estão ordenados da seguinte forma. As chaves, né, de um dicionário, elas sempre estão de um lado, né? E aí a gente tem os valores do outro lado sempre ordenados, né? A gente não tem eles sem vírgula, a gente não tem eles bagunçados, né, no momento da impressão. Eles são sempre bem ordenadinhos ali no momento da impressão. Eles são sempre bem fáceis de visualizar. Então a gente tem que pensar no nosso dicionário da mesma maneira, tá? Então como que a gente poderia arrumar aí o nosso dicionário, tá? Antes de seguir aqui de como acessar os dados, vamos arrumar o nosso dicionário. Então a gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia organizar os nossos dados dentro do nosso dicionário assim. Mostrar para vocês aqui como é fácil. Ele só está dando algum erro aqui. Tem um espaço a mais nas vírgulas. Então, olha só, galera, como ficou muito melhor o nosso dicionário. Dessa maneira aqui, quando qualquer programador for pegar o seu código, ele vai conseguir visualizar muito melhor, tá? Como que os dados estão sendo dispostos dentro de um dicionário. Então, sempre que você estiver montando um dicionário aí, pense na forma em que você vai disponibilizar o seu código para outras pessoas, tá bom? Então, agora a gente vai aprender aí como acessar os dados dentro de um dicionário. Então, para adicionar um dado dentro de um dicionário é simples, tá? Para acessar um dado dentro de um dicionário é simples. A gente pode acessar os nossos dados através das chaves utilizando o colchetes, tá bom? Então, olha só, mano, como é fácil isso aqui, tá? Então, eu só vou para fins didáticos, tá? Eu vou criar uma variável chamada var, tá? E aí a gente vai imprimir na tela essa variável var, tá bom? Só para ficar mais fácil aí. E aqui eu vou chamar o nosso dict, tá? E aí a gente vai mexer dentro do nosso dict. Vamos acessar o nosso dicionário por essa variável. Então tá. Então se a gente pode acessar os nossos dados através das nossas chaves, a gente pode fazer o seguinte, tá? Vamos pedir para mostrar o gender, tá bom? Vamos ver qual vai ser a saída. E aí a gente vê que a saída aqui é male,
né? Então, a gente acessou através da chave, que é gender, esse cara aqui é a chave, ele traz para a gente automaticamente, tá? O value, tá? O valor. Então, dessa forma aqui, a gente pode acessar o nosso dicionário. Então, eu poderia pedir aqui a home planet, e a saída disso aqui seria Betelgeuse 7, tá bom? Então é assim, é dessa maneira que a gente acessa os nossos key e values dentro de um dicionário. Quando acessamos os nossos dados pela devida chave, fica claro o motivo de um dicionário não ser ordenado. Então, como eu falei antes, dificilmente a gente vai pedir para imprimir todo o nosso dicionário, tá? Então, ordem dentro do nosso dicionário não é importante, porque a gente acessa os dados do nosso dicionário através das chaves, tá bom? Então, vejamos mais alguns exemplos de como acessar os nossos valores pelas chaves, tá bom? Então, vamos lá, a gente viu aqui já Home Planet, a gente pode ver Occupation, tá? Occupation. Ó, que doideira. Researcher. A gente poderia pedir aqui. Enfim, então eu acho que esses exemplos aí já ficaram bem claros, né? A gente pode acessar, então, os valores do nosso dicionário através das chaves, tá? Então agora a gente vai ver aí como adicionar novos pares de valores dentro de um dicionário. Vamos aprender na prática como adicionar novos elementos. Vamos agora ver como... antes de seguir para adição de dicionários dentro de dicionários, vamos aprender como adicionar novos elementos dentro do nosso dicionário. Para adicionar elementos dentro do dicionário é simples e fácil, galera. A gente poderia colocar aqui, tá? A seguinte coisa, dict, tá? E aí dict a gente quer adicionar o quê? A gente quer adicionar uma nova chave. Lembrando, a gente precisa adicionar a chave antes de adicionar o valor. Então vamos chamar de spaceship, tá? Vamos spaceship. Como que é o nome da nave desse cidadão aqui, do Ford Prefect, tá bom? O nome da nave dele é Stellar. E aí, só para mostrar para vocês aqui, tá? Eu falei que a gente nunca utiliza aí a impressão de um dicionário todo, mas para fins didáticos eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai importar da biblioteca padrão do Python o módulo pprint, tá? Que ele vai organizar a impressão do nosso dicionário da maneira como a gente definiu ele. Eu só vou trocar esse primeiro dado aqui do dicionário só para ficar visivelmente melhor aí. E vou botar o gender para baixo. E aí a gente vai pedir para imprimir então, para mostrar na tela o nosso dicionário. Vamos ver aqui. Aqui não é print, aqui é pprint.pprint. Então, a gente está pedindo para ver o nosso dicionário da seguinte forma. Eu acho que eu esqueci de salvar. Tá. Então, a gente vê aqui que o spaceship ele já foi adicionado ao nosso dicionário, tá bom? Através da chave, que é o spaceship, o nome da nossa nave é Stellar. Então, é dessa maneira aqui que a gente adiciona dados dentro do nosso dicionário. Então, a gente define, tá, entre colchetes o nome da nossa chave, e aí a gente atribui, né, o nome a esse dicionário, tá? A gente atribui o valor, que é o value, tá bom? A gente definiu aqui como Stellar. E a gente poderia fazer aí muito mais, tá bom? A gente poderia colocar aqui married, tá? Married, se ele é casado ou não. E a gente poderia colocar true, tá? Ele é casado. E aí a gente pede para imprimir de novo o nosso dicionário. E... por que não apareceu? Vou colocar aqui como true. Ele apareceu aqui em primeiro, então ele apareceu como married true, tá bom? Então a gente vê que ele vai adicionando elementos dentro, ele vai adicionando chaves e valores dentro do nosso dicionário. Então agora a gente vai ver como adicionar dicionários dentro de dicionários, tá, galera? Isso aqui é bem legal, porque a gente pode ter o seguinte, a gente pode ter o nosso dicionário vazio,
tá? Então vou chamar aqui de dict e vou chamar ele de vazio. E aqui a gente vai fazer agora o seguinte, a gente vai apagar esses dados aqui que a gente lançou, tá? E a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu organizar aqui de uma forma um pouco melhor. E aí a gente vai chamar esse carinha aqui de... vamos chamar esse carinha aqui dict, tá? Então a gente vai adicionar um elemento dentro do nosso dict. E esse elemento vai se chamar, tá? Esse subdicionário, a gente pode chamar assim de subdicionário, vai se chamar Ford Prefect. A gente vai chamar ele de Ford, tá? E aí aqui a gente vai atribuir um dicionário a esse Ford, tá bom? Então só deixa eu arrumar aqui visualmente o nosso dicionário. Prontinho. Então a gente vai adicionar esse dicionário uma key, tá? Que vai ser Ford, e o value dessa key Ford vai ser todos esses dados aqui, tá bom? Então olha só que doideira que vai acontecer aqui. Então a gente viu que o key, tá, desse dicionário é Ford e o value são todos esses dados aqui. Ou seja, a gente poderia incluir várias e várias pessoas aqui dentro do nosso dicionário. Então, a primeira pessoa seria o Ford, a segunda pessoa poderia ser a Maria. Então, seria a Maria, que é a mulher dele. Aqui a gente chama ela de female. Ela também é pesquisadora, researcher, e ela também mora no planeta Betelgeuse 7. Então, olha que doideira isso aqui. Bom, então a gente tem o Ford, a gente tem a Maria, a gente poderia ter o filho deles, tá? A gente poderia ir adicionando aí muitas e muitas pessoas, galera. Então a gente poderia ter aqui o Juninho, que seria o filho deles. Então seria o Juninho Prefect, ele seria um homem. E aí a gente poderia definir aqui como none, ele não trabalha porque ele é uma criancinha. E aí a gente vê que agora tem o Ford, tem o Juninho e tem a Maria dentro do nosso dicionário, tá? Então, a gente já viu aí como que a gente pode adicionar dicionários dentro de dicionários, tá, galera? Então, espero que tenha ficado bem claro aí. Então, como eu falei, essa aula aqui ela é um pouquinho difícil, tá? Ela é um pouquinho difícil de entender, mas dicionários, eles são muito, muito úteis, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula aí, a gente vai aprender a fazer iteração em dicionários, tá? A gente vai aprender a iterar entre os itens do dicionário, entre key e values e mais, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente se fala na próxima aula. Um abraço, falou e tchau!